Olá, está no ar mais um Conexão Pública. No programa de hoje, nós vamos discutir o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Criado pelo Protocolo de Quioto, esse mecanismo é uma forma de incentivar os países a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e também capturar carbono da atmosfera. O Brasil é um dos países com maior número de projetos nesta área e Santa Catarina ocupa lugar de destaque no cenário nacional. E para discutir este assunto aqui com a gente, a professora em Administração Pública da UDESC, Janice Milene Bogo. Seja bem-vinda, professora, e obrigado pela participação no nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Professora, como e por que surgiu esse mecanismo de desenvolvimento limpo? Muito bem. É uma longa história, né? Eu vou te contar a versão mais curta dela. A ONU vem promovendo encontros na área de discussão do que seja desenvolvimento desde a década de 60. Em 1992, nós tivemos a chamada Eco 92. Foi quando começou a surgir essa preocupação com o meio ambiente, com o efeito estufa. Exato. Não só com o efeito estufa, mas se questionava muito as consequências de um crescimento econômico sem levar em consideração o impacto ambiental e na área social também. Então, em 1992, no encontro que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que foi um dos mais famosos desde então promovidos pela ONU, se chegou à conclusão de que a gente precisava realmente de um modelo diferente de desenvolvimento. Então foi quando foi divulgado o conceito do desenvolvimento sustentável. E se começou a pensar em formas de operacionalizar esse conceito. Como que a gente pode transformar isso em prática? A partir daí, começaram a surgir uma série de documentos, de convenções internacionais. Uma delas foi a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então todas aquelas nações reunidas naquele grande encontro mundial concordaram que era preciso reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Porque já se tinham estudos preliminares, inclusive do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, dos efeitos da influência do homem no clima global, né? Então, aquecimento, variações do clima, fenômenos que não aconteciam com tanta intensidade em toda a história do planeta Terra. Os países desenvolvidos, justamente pela atividade intensa de produção industrial, são os que mais poluem. Sem dúvida, exatamente por isso, logo depois que essa convenção foi assinada, é que se pensou em estabelecer um acordo mundial para a redução de emissões, que foi o Protocolo de Quioto. Dentro desse acordo mundial, se dividiu as nações pelo grau de responsabilidade que elas tinham com essa concentração de gases na atmosfera. E os países envolvidos, como você disse, são aqueles que historicamente mais contribuíram, né? Porque industrializaram primeiro, utilizaram recursos naturais, combustíveis fósseis, assim por diante. Então, esses países no protocolo têm o compromisso de reduzir em uma determinada porcentagem as emissões. E os países em desenvolvimento, em transição para a economia de mercado, não. Esses países tinham o compromisso de fazer um levantamento de como estavam suas emissões no território nacional. Aí, então, surgiu aí diversos atores nesse cenário internacional, os países que compram e os países que vendem esses créditos de carbono, como são chamados. Exato, porque veja bem, se uma nação tem que reduzir as suas emissões num determinado período de tempo, numa determinada quantidade, nem sempre ela consegue fazer isso dentro do território nacional. Mesmo que ela faça investimentos tentando reduzir o consumo de combustíveis fósseis, mudanças no transporte, ou mesmo na matriz energética, alguns investimentos são tão substanciais que ela não consegue fazer isso sozinha, essa nação. Então ela precisa comprar de outros créditos de carbono. Como que isso funciona de forma bastante geral? Um país em desenvolvimento, por exemplo, como é o caso do Brasil, pode receber investimentos de um país desenvolvido, que tem o compromisso, a cota de redução, para elaborar um projeto, por exemplo, uma usina de energia eólica, e por meio desse projeto reduzir emissões. Tudo isso dentro de uma série de critérios bastante específicos da ONU, né, dentro do Protocolo de Quioto. E em que áreas esses créditos, esses projetos são mais comuns, professora? Muito bem, eu vou te falar um pouquinho mais de Santa Catarina, tá? Aqui em Santa Catarina, grande parte dos projetos estão na área que se chama evitação de metano. O que isso significa? No tratamento dos resíduos das criações de animais. No Brasil não é muito diferente, mas principalmente aqui no nosso estado estão concentrados nessa área. Nós temos muitos projetos no Brasil na área de hidrelétricas, na área de energia eólica também, de tratamento de águas residuais, de substituição de combustível fóssil por uma outra fonte de energia mais limpa.
Então, são várias as possibilidades, inclusive de florestamento e reflorestamento, que você também, de acordo com a metodologia, pode aí mensurar redução de emissões. Quer dizer, um produtor que ele possui uma reserva em sua propriedade, ele também pode receber créditos de carbono para manter aquela reserva intacta? Desde que ele siga os requisitos da ONU para isso. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem nenhum projeto na área de florestamento e reflorestamento, certo? Mas existe toda uma orientação de como se pode proceder para você florestar ou reflorestar uma determinada área e, a partir da metodologia proposta, então, mensurar quanto você deixou de emitir de CO2 ou quanto se capturou da atmosfera de CO2. E, professora, como é que funciona na elaboração desses projetos, né? O produtor, os interessados em receber o crédito de carbono, como eles devem proceder para poder conseguir isso? Ok. Geralmente as organizações maiores, elas têm profissionais com nível de conhecimento que permita que eles desenvolvam os próprios projetos. Então, se entra em contato com a ONU, tem toda uma orientação para os requisitos que esse projeto exige, uma série de orientações do como elaborar, que informações se deve colocar, né? Isso é bem detalhado. É bastante rigoroso. É bastante rigoroso, exato, obrigada. Então, uma organização pode sozinha desenvolver o projeto. Agora, se for um pequeno produtor, por exemplo, de suínos, dificilmente ele vai ter condições de fazer sozinho isso. Exige um conhecimento técnico, muitas vezes, grande, né? Para você mensurar quanto que eu vou reduzir e até para elaborar a tecnologia que você vai usar de biodigestor ou qualquer uma outra que esteja à disposição. Então, os pequenos produtores, eles têm se reunido em grupos, né, ou por vontade própria, ou porque vem um agente externo, uma empresa de consultoria, por exemplo, e convida esses produtores a fazer parte de um projeto só. Então, ele elabora o projeto de MDL, desenvolve a tecnologia para redução das emissões, desenvolve a tecnologia para se poder mensurar e os orienta em todos os aspectos que são mais difíceis que um pequeno produtor consiga fazer sozinho. E, professora, já existem pesquisas que mostrem o resultado desses mecanismos na redução dos gases de efeito estufa no planeta? Existem muitas pesquisas. O MDL ele tem dois objetivos. O primeiro é a redução de gases de efeito estufa, que é o que tu me pergunta agora. Então, existem várias pesquisas que buscam dados históricos sobre o volume de emissões em determinados períodos de tempo da nossa história, como que esse volume de emissões se desenvolveu durante o período de validade do protocolo e como que está hoje. Se diz, inclusive, que as emissões aumentaram durante o período de validade do protocolo, mas não porque o protocolo não funcionou, apesar dele ter muitos pontos falhos que são discutidos ainda, mas porque a gente teve uma industrialização muito grande de países emergentes como a China, por exemplo. E o segundo objetivo do MDL é promover o desenvolvimento sustentável local. Então, existem outras pesquisas para tentar mensurar isso, tentar entender como que ele tem cumprido com esse seu segundo objetivo. Agora, veja bem, se para o primeiro objetivo tem uma série de metodologias, aspectos técnicos bastante específicos, tanto que eu te disse que muitas vezes se precisa de um especialista para desenvolver o projeto, para o segundo a gente não tem uma metodologia oficial. Cada nação desenvolve os seus critérios do que seja contribuir para o desenvolvimento sustentável. O Brasil já tem esses critérios definidos? Tem. O Brasil tem o que se chama de Autoridade Nacional Designada, tá? Que é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós temos lá uns requisitos pelos quais um projeto vai ser avaliado se ele contribui ou não para o desenvolvimento sustentável local. O Brasil exige, inclusive, que na elaboração dos projetos de MDL se adicione um documento que chama Anexo 1. Tá? Anexo 1? Não lembro agora direito o nome, tá? Anexo 3, desculpa. É Anexo 3. Nesse Anexo 3, a organização proponente do projeto de MDL vai descrever, olha, nós vamos contribuir para ampliação, para melhoria da economia local dessa forma. Benefícios ambientais, o que a gente projeta? E da mesma forma para os benefícios sociais. Mas isso vai estar lá no projeto de MDL, que depois o Ministério, sendo a autoridade nacional designada, vai avaliar e vai dizer, olha, contribui ou não para o desenvolvimento sustentável local. Professora, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e na volta a gente retorna esse debate sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. Até já!
Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. Aqui com a gente a professora de Administração Pública da UDESC, Janice Milene Bogo. Professora, a Santa Catarina é um dos destaques nesse cenário brasileiro do mecanismo de desenvolvimento limpo? Sim, Santa Catarina é um dos estados brasileiros com maior número de projetos dentro do nosso país, óbvio, né? Mas junto com São Paulo, com Minas Gerais e alguns estados do Nordeste brasileiro, Santa Catarina, sem dúvida, ocupa um local de destaque. No primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre as áreas, né, mais comuns em que os projetos são desenvolvidos aqui no estado. Em que áreas a gente ainda pode avançar, melhorar essa colocação? Então, eu acredito que ainda tem muitas oportunidades também na área de suinocultura. Apesar de ser aquela que representa hoje de 42% a 45% dos projetos de MDL já registrados, né, nós ainda temos uma produção de suíno muito significativa no nosso estado. E se eu fosse aqui chutar um número, eu posso te dizer que cerca de 60%, 70% dessas propriedades não tem ainda uma forma de captar esse metano e de transformá-lo num crédito de carbono, né, ou ter uma assessoria mais especializada. Hoje em dia, no caso da suinocultura, os projetos eles são focados na queima do metano, mas também poderia ser aproveitado esse gás para produzir energia elétrica? Isso é o ideal, né? Dos projetos que eu visitei, e foram vários, eu não vi nenhum que já usasse o metano para gerar energia. Na verdade, eu vi isso em uma propriedade, onde se captava o metano do biodigestor, né? E esse metano era levado para a granja, onde ficavam as aves, e era usado para alimentar a fornalha que aquecia o espaço onde ficavam as aves. Mas isso é o ideal. Só que isso exige um investimento que muitas vezes está além daquilo que o pequeno produtor pode investir, ou até, no caso de uma empresa que está investindo em pequenos produtores, né, poder colocar esses queimadores, transformadores, na verdade, né, em energia em todas as propriedades. Professora, e para o produtor compensa esse investimento inicial ali de instalação de um biodigestor? Depois, na hora de receber os créditos de carbono, esse retorno é compensatório? Olha, dos projetos que eu visitei, a maioria não era o produtor que construiu o biodigestor, e sim a organização para quem eles prestavam o serviço de criar o suíno. Então, esse investimento o produtor não faz. O investimento que ele faz é de manutenção, né? Ele aprende como mexer naquele equipamento, ele aprende quais são os momentos que ele deve monitorar a emissão de gases. E essas organizações mantêm sempre um técnico à disposição para auxiliá-los nesse sentido. Então, os benefícios, eles vão muito além do econômicos. Se você imaginar a região oeste do nosso estado, do meio oeste também, a contaminação dos rios da bacia do Rio Uruguai, há pouco tempo, por conta do dejeto de suíno sendo despejado no rio, era um absurdo. Sem falar em odor, na atração de vetores, insetos, né, pequenos mamíferos. Então, nessas propriedades, as pessoas tinham uma qualidade de vida que era muito difícil mesmo, né? Então, convivendo com esses animais, com a contaminação do solo, contaminação da água. Então, os benefícios vão muito além do benefício econômico. Existe o benefício ambiental, que é um dos principais, existe um benefício, quem sabe até social também. Sem dúvida, sem dúvida. O benefício social pode ser, talvez, o investimento que uma organização faça em sistemas de saúde ou de educação locais. O benefício ambiental, além desses que eu citei, né, a atração de pássaros, a utilização desse resíduo, agora não para poluir, mas para usar como um adubo nas plantações. Então, os benefícios podem ser bastante significativos. A professora trouxe até alguns gráficos, né, das características dos projetos de MDL no estado. Trouxe. E nesse primeiro gráfico, o que a gente pode observar é essa composição das categorias, dos escopos dos projetos em Santa Catarina. Então, se vê em destaque a evitação de metano, do estrume. A gente vê também as renováveis em Santa Catarina. Então, a energia eólica, nós temos 2 usinas de energia eólica no estado de Santa Catarina, projetos de MDL. Projetos na área de hidrelétrica, gás de aterro. Então, essa composição você pode ver nesse primeiro gráfico. E o que falta ainda para a gente avançar mais nessa área, professora? Olha, avançar mais no mecanismo de desenvolvimento limpo e contribuição para o desenvolvimento local, a gente precisa de uma metodologia oficial também de mensuração. Além disso, talvez uma simplificação dos processos. Muitos empreendedores dos projetos de MDL reclamam da morosidade do processo,
da dificuldade de você elaborar um projeto desse, dado o alto volume de dados técnicos, de informações que você tem que colocar, e muitas vezes o custo também. Se eu não consigo fazer sozinho, eu vou ter que contratar uma consultoria para isso, alguns especialistas. Precisa aí um apoio técnico para esse projeto ir adiante. Exato. Então, assim, redução de custo, simplificação e também você ter uma forma de mensurar esse segundo objetivo do MDL, que seria a contribuição ao desenvolvimento sustentável local, que nós não temos ainda. E de que forma esses mecanismos já contribuíram para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento ali na redução dos gases do efeito estufa, desenvolvimento ambiental? Muito bem. Nesse outro gráfico, você pode observar que na pesquisa nós avaliamos 4 dimensões do desenvolvimento sustentável local. A dimensão econômica, empoderamento, ambiental e social. Então, nós tínhamos alguns critérios de avaliação. Esses critérios foram avaliados tanto nos documentos, quanto visitando esses projetos, conversando com as pessoas envolvidas, não só das organizações, mas da comunidade local, representantes do terceiro setor, do poder público. Com base em toda essa pesquisa, que foi bastante exaustiva, nós chegamos a alguns dados. Veja bem, de um total máximo de 5 pontos que um projeto poderia receber na dimensão ambiental, por exemplo, você vai observar que os projetos têm ficado bem abaixo. Eles têm ficado em 2 e pouco, mais ou menos. Por que isso acontece? Exatamente porque não existe uma forma oficial, então assim, fica muito vago. Os benefícios sociais gerados foram muito pequenos. Não existe, por exemplo, um padrão de avaliação desses projetos. Exato. Fica muito a critério de quem desenvolve. E uma coisa interessante também, conversando com os desenvolvedores, alguns me diziam, também tem esse objetivo o MDL. Então, assim, o reduzir emissões é muito importante, mas não é só isso. Sim. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades é tão importante quanto. Para a qualidade de vida da família, do produtor rural, ou mesmo das pessoas que moram perto de uma indústria que antes gerava muito odor ou contaminava os rios da região. Isso é tão importante quanto os créditos de carbono. Inclusive, pelo gráfico, a gente pode ver que o desenvolvimento social é um dos menos desenvolvidos, um dos menos utilizados. Exatamente. As contribuições têm sido menores na área social, que seria contribuir para a educação, saúde, como eu mencionei ainda há pouco. Eles acabam se destacando mais na área econômica, então geração de empregos, aumento da renda na região. Então, dependendo do projeto, como é o caso de uma usina de biomassa que nós temos na região de Lages, você gera emprego tanto durante o período de construção da usina, quanto depois na sua operação. E outros projetos diversos que nós temos pelo Estado. A questão ambiental fica mais ou menos no meio do caminho, e a social, infelizmente, acaba ficando em último lugar. Então, por exemplo, para um produtor rural que está nos assistindo, a indicação é que, se ele tem interesse aí de implantar um projeto de MDL em sua propriedade, ele deve procurar uma cooperativa. Sim, ou se unir com outros produtores ou buscar especialistas na área. Existem hoje empresas que prestam assessoria especializada em desenvolvimento de projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo, que podem auxiliar esse produtor, podem auxiliar essa cooperativa a identificar qual é a melhor forma, qual é a melhor metodologia que eles podem usar para, então, captar o metano e daí advir os outros benefícios tão importantes quanto que o MDL tem a intenção de promover. Ok, professora, agradeço muito a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E o Conexão Pública, então, vai ficando por aqui. Na próxima semana, nós traremos novos temas relacionados à administração pública. Até lá e continue na nossa programação.